No programa Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre a sustentabilidade e inovação na era do conhecimento. O tema de hoje, como falei na abertura, é sustentabilidade e inovação na era do conhecimento, até porque em Florianópolis, agora no início de novembro, na semana que vem, portanto, pela primeira vez o Brasil vai sediar uma edição do Knowledge Cities World Summit, o 12º KCWS. É um evento internacional que já passou por 11 países, como eu falei, pela primeira vez no Brasil, e Florianópolis foi escolhida a sede. Para falar então sobre o evento e também sobre essa era do conhecimento, a gente recebe Jamile Sabatini Marques, que é diretora de Inovação e Fomento da Associação Brasileira das Empresas de Software e presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação da FEComércio, que inclusive está trazendo o evento aqui para Florianópolis. Trabalha com inovação e tecnologia desde 2004, pesquisadora de pós-doutorado da USP, no Instituto de Estudos Avançados, Programas Cidades Globais e em desenvolvimento baseado no conhecimento no EGC da UFSC. Participa do Laboratório de Pesquisa LabChiefs e de Cidades Humanas e Inteligentes. E é doutora pelo Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC. Seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Obrigada. Para debater junto com a gente aqui também no programa, a gente recebe Tatiana Schreiner, que é doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC. Atualmente, ela participa do projeto de integração do transporte coletivo metropolitano de Florianópolis pelo Observatório da Mobilidade Urbana da Universidade Federal. É parceiro da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis. Também participa dos grupos de pesquisa sobre liderança e gestão responsável e de cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis, ambos da Universidade Federal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Currículo tem de sobra aí, né? Para a gente conversar sobre o evento e também sobre aí a era do conhecimento. Começar então, a abertura do programa eu falei que já passou por 11 países. Vou citar alguns aqui então: China, Austrália, Israel, Itália, Turquia e aí por diante. E a primeira vez no Brasil. Por que Florianópolis escolhida como sede? Florianópolis porque, primeiro por ser um polo, né, de inovação e tecnologia e também que é uma cidade que pensa a sustentabilidade e como um todo, assim, meio ambiente. E eu fui fazer meu doutorado sanduíche na Austrália com o professor Tan e ele faz parte de uma cúpula internacional do WCI. Que é quem organiza esse seminário em vários países. E o professor Tan veio no ano passado ser professor visitante da UFSC, gostou muito da cidade e conversou com esses pares que são de outros países, né? E falou assim, será que poderíamos fazer o evento em Florianópolis, que ele achou que estava conectado com, né, com os temas, a cidade estava conectada com os temas que são tratados. E aí vieram conversar comigo, levamos o tema para o presidente da FEComércio, o presidente Bruno, e ele aceitou, então, trazer como um sistema FEComércio, trazer todo esse... Interessante, né? E Florianópolis fica na vitrine, né? Porque geralmente eventos como esse, né, Tatiana, eles são em São Paulo, Rio de Janeiro, fica mais ali no Sudeste, né? E pular aqui para o Sul, e ainda mais em Florianópolis, coloca a gente aí em destaque, em vitrine, né? Exato. E aí é um reconhecimento, eu acho que pelo trabalho também que né, todos os atores do ecossistema de inovação vêm trazendo, vêm chamando Florianópolis para esse lugar de trazer mais experiências, então acho que é um bom momento e um reconhecimento. E como é que esse evento ele pode fomentar aí a questão tanto do comércio, do turismo, a gente falando aí em futuro próximo, até mesmo de imediato, assim, com a vinda desse evento para cá? Então, é um evento que ele busca trazer não só uma discussão teórica também sobre a questão de como queremos desenvolver as nossas cidades, mas também do ponto de vista prático, né? Então, por isso a gente está trazendo e colocando nas mesmas plenárias representantes de todas as áreas, né? Então do setor privado, do setor público e da academia, que então pensem em soluções justamente para várias questões, que daí vai envolver também desenvolvimento econômico, então vai pensar em como serviços, turismo, né? E próprio setor público pode também melhorar suas práticas e aí sempre engajando a população nessas soluções, né? Certo. Jamile, como é que é feita a escolha aí dos palestrantes? Porque aí vai ter um ciclo de palestras lá também.
O evento, lembrando, do dia 4 ao dia 7 de novembro, na semana que vem, né? Tá aí já. As duas, inclusive, palestrantes, né? Vamos falar daqui a pouco abordado, qual tema vai ser abordado por cada uma. Mas como é que é feita essa seleção? Porque são de vários países também os palestrantes. Sim, a gente buscou pessoas que são referências em seus temas, né? Então, muito vem primeiro a academia abordando o que é referência hoje, o que tem de novo, mas cada plenária ela vai refletir, trazendo empresários, trazendo o governo para discutir esses temas. A gente teve uma preocupação muito grande que fosse realmente um evento que tivesse a sociedade como um todo representada, né, para debater cada tema. Então, a gente tem plenárias que vão discutir sobre uma economia disruptiva, trazendo inovação, quais são as tendências, né? Pensando na tecnologia, no que ela está trazendo e o que a gente pensa em futuro. Pensando no desenvolvimento baseado no conhecimento, depois abre com oportunidades, desafios e fecha pensando no futuro, assim, depois de todos esses debates, o que a gente quer, né? E a gente considera bem importante que a sociedade esteja ali, né? Vendo assim, você como cidadão, venha participar do evento. Governantes estejam ali para ver o que a gente está discutindo e o que a gente pode pensar para novas políticas públicas, os empresários pensando em tendências, né? A academia trazendo e refletindo sobre o que se está estudando hoje. A gente está trazendo pessoas que tem, por exemplo, o professor Tan, 12 livros publicados na Amazon sobre os temas, então são pessoas que são referências em suas áreas e que vai ser uma oportunidade muito rica para o estado de Santa Catarina de ter essas pessoas aqui. A ideia é justamente essa, juntar os agentes, né? Que eles possam estar no mesmo local para que as ideias possam se aglutinar. Né? Sim, com certeza. Legal, bacana. A gente já teve 11 edições anteriores aí, né? Não sei se você acompanhou o que foi discutido nessas outras 11 edições em países, né? Como México, como eu citei ali, Israel e aí por diante. Do que foi discutido ali? Já tem algo prático, colocado em prática em cidades, estados, países, até fora do Brasil, que a gente pode, de repente, aperfeiçoar para a nossa edição aqui, local? Então, existem algumas práticas, mas a gente vai começar uma coisa bem focada na nossa realidade, exato. Então, acho que assim, a contribuição que essas pessoas nos outros eventos tenham sistematizado ali, vão justamente trazer esses casos para a gente poder ver onde estão as aderências à nossa realidade, o que tem a ver com as nossas peculiaridades aqui. Né? Às vezes o que funciona, por exemplo, em Portugal, não funciona aqui no Brasil também, né? Exato. Então vão ser tantas boas práticas, que aí a gente pode às vezes se inspirar, né? Mas também delimitar a nossa realidade. E justamente logo na abertura a gente vai estar levantando e apresentando quais são esses desafios, que não só do ponto de vista local e aí também global, porque aí é isso, né? A gente não consegue também dissociar completamente o que acontece no mundo do que acontece aqui, né? Então tem esse impacto, então a gente traz esse grande macro visão e vai começando a depurar e chegar nas soluções para a cidade. Né? Você acha que na Grande Florianópolis hoje, o principal ponto, eu falo Grande Florianópolis porque pega aí 4 a 5 municípios ali, né, da região metropolitana, ainda é a questão da mobilidade urbana? Sim, hoje a maior desses 9 municípios é a mobilidade urbana. Na verdade, é a integração do transporte coletivo, que é o que a gente vem batalhando para implementar na região. Isso já vem sendo debatido há tanto tempo, né? Não sou tão velho assim, mas eu já ouço isso há uns 10, 15 anos, né? Precisamos de novos modais, né? E melhorar a questão da mobilidade urbana. E fica só no precisamos. De repente, um evento com essa magnitude, né, com essa importância aí, possa ser um pontapé inicial para realmente ações efetivas? Acho que sim, acho que é um evento que você vai repensar a cidade, né? Eu costumo fazer uma analogia, assim, que como você precisa arrumar a casa, você também precisa parar e arrumar a cidade. Ver como ela está funcionando, ao invés de só ir aumentando, né? Aumentando ruas, aumentando estradas. Como que eu posso reorganizar para que ela realmente seja efetiva? Né? Então, acho que tudo isso o evento vai mostrar.
Uma coisa que você estava questionando em relação aos outros eventos do KCWS, uma diferença para o do ano passado é realmente que a gente reflita a sociedade como um todo no evento. Assim que a gente tenha as 4 hélices, né, discutindo. Quando eu falo 4 hélices, eu estou falando da sociedade, das universidades, das empresas e do governo, discutindo o futuro das cidades. Entra ali, né, o poder público, o poder privado e a própria sociedade, né, como um todo. A gente até antes do programa estava conversando que a gente pode fazer uma analogia com um drone, né? O drone, né, que faz a filmagem aérea, ele também possui 4 hélices, né, como você precisa ali dentro dessa discussão. E para que ele faça o sobrevoo e tenha uma visão mais ampla, ele precisa de cada hélice fazendo o seu papel. Se tira uma, ele já não sobrevoa mais, né? Sim. Dá para fazer essa analogia também, né? Com Porque certeza. amplia a visão, né, comunitária de sociedade. E tem todo né? mundo discutindo, né? Então você consegue ser mais, vamos dizer, você não é tendencioso para um lado do drone. Se o drone estiver só para um lado, ele vai tombar. Vai tombar. Então, para que ele consiga conversar de uma forma mais harmônica. Né? Tatiana, você é uma das palestrantes. Vai abordar que tema lá? Então, a gente vai falar sobre uma pesquisa que a gente começou o ano passado, sobre um recorte mais específico sobre inovação na cidade. Mas a gente entrou bem nas bases de toda a história, do ponto de vista cultural, social, ambiental, institucional e econômico, e foi trabalhando com todos esses dados que a gente foi fazendo, tanto de pesquisa online quanto em entrevistas em profundidade, com atores importantes na sociedade, para justamente compreender quais são os gargalos na percepção dessas pessoas, quais são os desafios, o quanto que a gente avançou, o quanto que a gente precisa melhorar. Então, é uma escuta importante, né, para poder justamente fundamentar as nossas ações para o desenvolvimento de soluções efetivas. Né? Então, a gente vai apresentar os resultados dessa pesquisa que ainda está no final de... Está terminando, Tá terminando. Tá naquela semana bem corrida agora, Sim, então, né? sim. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa pesquisa, está no site da FEComércio, a primeira fase, né, Tati, que Sim. acho que é bem legal, até para a pessoa ter um conhecimento desse trabalho. É um projeto chamado Smart Floripa. Então, se buscar na internet, vai achar. Vai buscar o site da FEComércio e lá dentro consegue encontrar. Consegue um relatório de como, de todos esses impactos, assim, impacto de uma legislação federal, estadual, municipal, para que a cidade esteja como ela está hoje. É até importante aí como dever de casa para quem vai participar do evento, para não chegar tão cru lá, né? Que já consiga entender um pouquinho melhor do debate, né? E a sua palestra vai versar sobre o quê? Eu vou ter 2 momentos. Eu vou ser chair de um para falar sobre empreendedorismo e inovação. Chair é tipo uma moderadora para falar do tema, né? E também vou participar junto com a Tatiana, falando da cidade de Florianópolis. E de um terceiro momento, com relação ao programa Cidades Globais da USP, onde pesquisadores vão apresentar suas linhas de pesquisa, como é que estão trabalhando. Então, também vai ter uma sessão paralela que vai tratar das pesquisas. Como a FEComércio entra como organizadora, aí, quem está trazendo, né, idealizadora desse evento, e a gente fala muito da participação comunitária, né? E quando a gente fala de participação comunitária, a gente fala, no geral, de todos, né? Será um evento inclusivo também, com relação a palestrantes que falam outras línguas, né? Tradução simultânea ou linguagem de sinais, isso foi pensado? Sim, a gente vai ter tradução simultânea. Gostaríamos de ter intérpretes de sinais. Ainda não temos, por uma questão realmente de orçamento, mas se tivermos mais patrocínios, com certeza é uma preocupação. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, é uma preocupação do sistema FEComércio de ter essa inclusão. E uma das plenárias vai discutir isso, sobre cidades inclusivas. Então, é um tema do evento. Então, é interessante, né? Sim. Então, para quem está assistindo aí, se quiser contribuir, participar, né? Até mesmo a associação aqui da Grande Florianópolis de surdos, né? Inclusive agora, esse mês foi o dia do surdo, né? Passou. Então, seria interessante essa participação também, quem sabe, né? Quem sabe. A gente fala muito em tecnologia, quando fala em inovação, fala muito em tecnologia, né? Cidades inteligentes, sempre versa na questão da tecnologia também. Tudo passa pela tecnologia ou é possível ter uma cidade inteligente que não esteja ligada à tecnologia?
Tá, a gente trata bastante disso nas discussões do laboratório, né, que começamos a entender e estudar um pouco sobre cidades inteligentes e ela estava bem centrada na questão da tecnologia como fim e como fim, digo, né, esse é o foco do desenvolvimento das soluções. E hoje a gente está bem mais focado no desenvolvimento de soluções onde a tecnologia é meio, né? Então, ela é produzida e ela tem que ser desenvolvida, mas percebendo qual que é a necessidade do usuário, das pessoas, da população, da cidade. Então, uma cidade inteligente mesmo, a gente entende ela como sendo uma cidade mais humana, ou seja, as suas soluções estão centradas nas pessoas, não nos carros, né? Tá centrada no meio ambiente e não na destruição dele, né? Enfim. E se a tecnologia conseguir contribuir com isso, que bom, né? Exato, porque justamente existem soluções que são o que a gente chama de low-tech, que são soluções bem simples e que as pessoas podem fazer nas suas próprias comunidades. Então, sem o uso necessário de tecnologia. Claro, a tecnologia é legal, pode ajudar bastante, pode aumentar a base, tem potencial de impacto. Então, assim, a gente sempre vai considerar a parte boa da tecnologia, né? Agora, dizer que a inteligência só resume a tecnologia, aí a gente vai bater o pé e vai falar, não, a gente precisa também de soluções simples que congreguem todas as áreas da comunidade. Até porque o acesso hoje à internet, à tecnologia, ela está muito difundida, mas ela não é 100% ainda, não é unanimidade. E quando a gente fala em pensar em todos, a gente tem que pensar em ações que contribuam realmente. Né? Isso é ainda um desafio, assim, em termos de infraestrutura, né, de internet. 44% dos lares brasileiros possuem internet. Menos da metade. Menos da metade. Então, realmente, isso é um desafio. As pessoas acabam que têm mais acesso por meio de um smartphone. Né? Mas eu considero assim, e a própria Associação Brasileira das Empresas de Software considera isso, porque o termo cidades inteligentes foi cunhado pelas empresas de tecnologia, então por isso que acaba que tem isso. Mas hoje, por isso que a gente fala a gente traz o humanas, porque a tecnologia ela é meio, e ela vem para agregar e facilitar a vida das pessoas, ela tem que contribuir para a melhora de qualidade de vida, entendeu? Então, aquele termo do passado do Smart Cities, que foi cunhado pelas empresas de tecnologia, a gente hoje traz o humano para ter essa percepção, né? E não ficar uma coisa simplesmente tecnológica. Foi importante para a sementinha lá, né? Mas agora vamos ampliando, né? E discutindo um pouco mais macro essa questão, né? A gente vai dar uma breve parada aqui no programa Santa Inovação, mas lembrando que tem um site do evento, né? Que é o kcws2019.com.br, que tem mais informações. A gente vai falar nesse programa ainda mais a respeito desse evento, mas hoje a gente recebe aqui a Jamile Marques e a Tatiane Schneider, que estão falando sobre aí a era do conhecimento, né? Inovação e sustentabilidade na era do conhecimento. A gente volta já com o programa Santa Inovação, não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação, falando hoje sobre sustentabilidade e inovação na era do conhecimento. Lembrando que a gente recebe hoje aqui no estúdio a Jamile Sabatini, que é presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação da FEComércio e também pesquisadora na área de cidades. E do meu lado esquerdo aqui a Tatiana Schreiner, que é doutoranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal e também, assim como a colega Jamile, é pesquisadora na área de cidades. A gente falou muito sobre o evento, né, no bloco passado, e agora a gente entra um pouquinho mais aí falando dessa questão da era do conhecimento. E como a gente está em Florianópolis, aqui, né, capital do estado, já é considerada aí como o Vale do Silício brasileiro, um centro de inovação e assim por diante, né? Ela está aí no caminho para se tornar, então, uma cidade do conhecimento? Podemos dizer isso? Sim, porque o setor tecnológico como um todo é um setor do conhecimento, né? E hoje a gente está vivendo a era do conhecimento, onde as pessoas passam a ter um outro valor. Na época industrial, a pessoa fazia um trabalho mais automatizado. E hoje não, é muito... a pessoa é considerada com seu raciocínio, a forma de pensar e os tipos de trabalho. Né? Os automatizados vão ficando
para a indústria mesmo, né? Uma automatização. Então, a cidade ela tem trabalhado e sendo referência em termos de conhecimento, não só na inovação tecnológica, mas em termos de sustentabilidade, né? Uma cidade lixo zero, em termos de formas de agricultura, de hortas urbanas. Então, a cidade tem se reinventado em todos esses sentidos. Assim. Mas será que não está muito no micro ainda? Porque a gente vê alguns exemplos, né, alguns cases, mas a gente não vê ainda na sociedade como um todo. Assim, o que falta para a gente ampliar isso? Assim? Eu acho que Florianópolis ela está num caminho bem interessante assim, em relação às percepções, porque quando você sai da cidade, essa cultura da reciclagem, por exemplo, é muito forte aqui pra gente, Sim. né? E quando você vai para uma cidade, você percebe que já não é tão forte assim. Talvez para a gente viver aqui, a gente acaba não percebendo o quão à frente a gente está, né? E um tema que eu gostaria até de chamar a atenção, assim, de quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está sempre usando o conceito da ONU, que é de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. Então, porque o termo normalmente você pensa só no meio ambiente, você não pensa no social integrado a tudo isso. Aí entra tudo, né? Entra saneamento, entra toda a questão, né? Sim. E falando aí a questão de crescer, a gente está falando de sustentabilidade, né? O que a gente pode colocar em termos práticos, o que é crescer sustentável, de uma forma genérica agora, não só recortando para Florianópolis. Se um leigo perguntar o que é crescer sustentável, o que você responderia? Primeiro eu ia dizer que talvez a gente pode repensar se é necessário crescer e sim desenvolver, né? Porque a gente tem uma cultura de achar que mais é melhor e em determinados contextos talvez mais não seja melhor. Então, como é que é repensar a necessidade, os recursos, as limitações de cada lugar? Então, cada lugar, cada bairro, cada região vai apresentar uma característica. Então, justamente, o conhecimento vem trazer essa informação e essa sabedoria do lugar sobre o que a gente precisa fazer aqui para realmente ter um desenvolvimento sustentável nos pilares que a Jamile estava trazendo. Então, o que é um desenvolvimento sustentável? Vai passar por essa escuta do que aquele ambiente, aquele território é capaz de suportar. Então, tem muito a ver com, hoje, a gente olhar para a importância de desenvolvimento, de planejamentos e desenvolvimentos urbanos integrados. Então, passa por essa inteligência de municípios se associando, de regiões metropolitanas se integrando e fazendo com que o que é tema de interesse comum nesses territórios possam ser feitas, a gestão desses bens comuns sejam feitas de forma integrada. Isso trata de realmente trazer o desenvolvimento sustentável, porque eu estou trazendo economia, eficiência de escala, estou entendendo os interesses das pessoas que têm visões diferentes, mas a gente tem uma direção comum, né? Então, esse é um propósito, na minha percepção, de como fazer um desenvolvimento sustentável de uma região, de uma cidade. Enfim. Legal. Mas quando fala na esfera pública, agora a gente faz esse recorte para a esfera pública, e a gente falou muito, por exemplo, Grande Florianópolis, né? A integração de municípios. Aí tudo bem, aí discute, faz audiência pública, ouve a comunidade e chega num consenso de que a ideia interessante para a mobilidade urbana é um monotrilho. Estou chutando um exemplo aqui, né? Aí o monotrilho ele sai lá do município de Palhoça e vem até Florianópolis. Então ele corta Palhoça, corta São José e chega em Florianópolis. Quem é que paga essa conta? Aí entra nessa discussão, né? É Florianópolis, que é o destino final, todos participam, essa tarifa é distribuída entre quem, para quem vai o recurso e tudo mais, aí esbarra nessa questão política. Tem muito isso também, né? Que discute exaustivamente e chega aí, muda a gestão, entra um prefeito novo e daí já tem uma ideia diferente, aí volta para o início, volta para o zero. Por isso que tem que ter um alinhamento das 4 hélices, assim, porque daí não é o interesse de um município ou de outro, é o interesse da sociedade como um todo. Na hora, assim, qual é a percepção? A sociedade, aonde que ela ganha? Aquela pessoa que está saindo de um município para vir para o outro, ela está vindo trabalhar, ela está também levando recursos. Como é que a gente vai trabalhar tudo isso? Então, a análise tem que ser feita do todo. Será que não seria interessante
Não só a FEComércio, como entidades de fora possam capitanear isso para que não deixe na mão de gestores públicos, que daí tem essa questão política? O sistema FEComércio, ele tem trabalhado com esse tema de cidades já faz um tempo. A gente fez sempre em conjunto com a UFSC, né, um evento de cidades que a gente trouxe o MIT, foi bem interessante, assim, para discutir tudo isso, assim, pôr para reflexão, né? Então, com certeza, a FEComércio está disposta a discutir, trazer esses temas e apesar cada de não ter vez mais. um poder de aplicar, mas de orientar e de fomentar. Orientar, de sensibilizar, a gente participa de palestras, de reuniões e a gente está sempre discutindo o tema de cidades, assim. Como é que a gente pode fazer para os cidadãos, né, serem mais ativos nessa cocriação? Então, tem níveis diversos, né, de participação. Então, a gente tem hoje um mercado aqui que é vasto de possibilidades de integração desses empreendedores e de novas iniciativas com soluções inteligentes e para o mercado. Então, temos incubadoras que podem e sinapse de inovação e N formas de fazer isso acontecer. Entendi. Acho que também a sociedade pode estar junto, não só apontando, mas criando e trazendo soluções. Então, por exemplo, na hora que você tem um conhecimento de como funciona o sistema de transporte, você como cidadão, você está incomodado porque que aquilo não funciona, você também pode propor soluções, né? E empreender e trazer melhorias para a cidade diante desse teu conhecimento. Ou uma parada de ônibus que não tem uma cobertura, algo simples. Ele espera o ônibus na chuva, ele pode ir na Câmara de Vereadores e fazer uma reclamação para o representante político que possa levar isso para o executivo e aí sim trazer uma solução. Sim, até agora você falou do ônibus, né, de ter uma cobertura. Uma qualidade, vamos dizer, para quem está ali. Digno, né? O professor Eduardo Costa, que é o diretor executivo do LabX, o laboratório ligado à UFSC, né, de cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis, ele sempre mostra assim, a forma que a gente tem que pensar é diferente. Então, quando você pensa numa ciclovia, se você fala assim, por que não traz uma ciclovia toda protegida, porque as pessoas se protejam do sol, da chuva, né? Então, mas isso custa caro. É a primeira coisa que as pessoas falam. Mas a gente está pensando ali no indivíduo. Mas ninguém questiona uma terceira pista, uma quarta ponte, quanto que isso vai custar, entendeu? Então a gente tem que repensar o que a gente quer. As prioridades. Porque ninguém questiona o valor de uma infraestrutura de grande porte, mas do pequeno já acha que isso é caro, entendeu? Com certeza. A gente vai ver uma matéria agora, porque nessa busca aí de ligar os cidadãos ao poder público, aos pesquisadores das universidades, nasceu o Participact. Então a gente vai conhecer agora mais sobre esse aplicativo na reportagem de Leneza Kras. Vamos acompanhar. O Participact Brasil foi desenvolvido pela Universidade do Estado de Santa Catarina e é uma ação colaborativa envolvendo acadêmicos, cidadãos e poder público. O objetivo principal é utilizar as tecnologias inovadoras para a gestão das cidades inteligentes. Com a urbanização crescente e também a grande disponibilidade de smartphones, nós temos a oportunidade de usar a capacidade colaborativa das pessoas para sensoriar, coletar dados da cidade e formar um grande banco de dados. A partir desse banco de dados, nossos alunos, nossos pesquisadores podem então gerar estudos técnicos no sentido de entender melhor os problemas urbanos. Com o melhor entendimento, então as sugestões, as propostas de implantação de estruturas e da ação do governo, ela fica melhor balizada em cima de informações técnicas e resultantes de estudos técnicos científicos. Essa é a ideia do projeto, usar a participação das pessoas num processo que nós chamamos de crowd sensing, quer dizer, a coleta de dados, sensoriamento cooperado para formar um Big Data. E esse Big Data, ao Big Data nós adicionamos dados oriundos dos sistemas de governo, dos cadastros de governo, e sobre eles a gente coloca processo de análise. A partir disso, o conhecimento gerado então é utilizado para melhorar o entendimento dos problemas.
Uma das ações do projeto foi a elaboração de uma plataforma disponível para qualquer smartphone. Com ela, a população pode enviar sugestões, elogios ou críticas por texto, foto, áudio e vídeo. Nosso aplicativo dá acesso a um mapa que está sincronizado com o GPS. Então, se ele estiver andando nas ruas e quiser cooperar fazendo algum registro, ele simplesmente, naquele ponto onde ele está presente, ele pode escolher uma categoria de problema de acessibilidade, de mobilidade, de infraestrutura, um problema social ou qualquer tipo de manifestação. E assim que ele postar, ele vai estar agregando a um mapa comunitário. Nós temos um portal também que pode ser acessado no www.participact.com.br, que a gente chama de Portal do Cidadão. Ou seja, a ideia é criar um senso de cooperação entre o gestor e o cidadão, de forma que a gente possa estabelecer as prioridades de forma participativa. Por meio do aplicativo, qualquer cidadão pode ser participativo no projeto. Até o momento, mais de 2.300 usuários já apresentaram suas demandas e podem inclusive auxiliar na tomada de decisão da gestão pública, já que o sistema está interligado às ouvidorias públicas municipais aqui de Florianópolis. Com o cruzamento dos dados, é possível entender os problemas da cidade, conhecer suas limitações e potencialidades. Entre os projetos de pesquisa da equipe multidisciplinar de professores e acadêmicos está o estudo sobre a população flutuante da capital. Esse estudo ele visa prever de uma forma um pouco mais precisa o número de turistas que se unem à população local, ou seja, aos residentes aqui do município de Florianópolis. Nós pretendemos utilizar ferramentas de Big Data para armazenar dados que são coletados de dados de agências governamentais, como, por exemplo, o consumo de energia elétrica, o volume de lixo gerado, para cruzar essas informações, fazer uma análise desses dados e aí sim prever qual vai ser a população em determinado período. Por exemplo, qual vai ser o número de turistas, qual vai ser a população total de Florianópolis em determinada temporada. Outra pesquisa refere-se à economia circular e os resíduos sólidos gerados em Florianópolis. O Participact ele já coleta dados da CONCAP e a ideia é utilizar a plataforma tanto para coletar informações sobre resíduos com os cidadãos, quanto fornecer informações para que eles saibam como destinar os seus resíduos de uma maneira correta e facilitar o caminho para um beneficiamento desses resíduos e uma reinserção deles nos ciclos produtivos. Essa é a ideia e isso amplia um pouco a atuação do Participact e ao mesmo tempo aproveita os dados que ele já tem acesso. Os dados do Participact são disponibilizados para consulta no endereço eletrônico do projeto. É bem interessante essa forma do cidadão participar também, né, de sugerir e que chegue, né, essa ideia para o poder público possa também analisar e quem sabe agir, né? Exato. O Participact parece uma iniciativa muito importante e bem importante agora que nessa fase de desenvolvimento eles consigam dar esse retorno para a sociedade, para realmente construir a confiabilidade no instrumento, no aplicativo, né? E isso crescer de forma que uma rede possa justamente ajudar a construção e o desenvolvimento da sociedade. Usar, né, de forma efetiva, né? Exato. Não ficar aquela coisa que foi criada, uma ideia inovadora e que se perca pelo caminho, né? Exato. Possa ser utilizado e quem sabe até evoluir, né? Fazer novas ferramentas, né? Nova forma de participação também. Sim, porque os dados, né, como esse aplicativo ele consegue trabalhar justamente a conexão da população com a academia, né? Então a importância dessa pesquisa está acontecendo dentro da academia, até para dizer, olha como é que a gente também consegue fazer uma interface com a sociedade, para justamente conseguir olhar para como os problemas da nossa comunidade podem ser endereçados para órgãos competentes. E aí essas informações justamente ficam disponíveis para que outras empresas e outras pessoas possam utilizar para desenvolver outras soluções. Então é justamente um grande trabalho em rede para que a gente consiga ampliar o potencial e a eficácia de uma ferramenta como essa. O que você complementaria, Jamile? Eu acho que é importante tudo isso, porque quando a universidade ela
promove esse tipo de ação, né, de desenvolvimento de aplicativos para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, ela está promovendo todo um ecossistema de inovação. Sim. Né? Então, ela está formando novos empreendedores, ela está formando pessoas para trabalharem nessas novas empresas. Então, ela cria todo um ecossistema que gera esse desenvolvimento econômico baseado no conhecimento. E além disso que a gente já abordou aqui, eu gostaria de aprofundar um pouco mais o papel da universidade. A universidade, aí eu falo de todas as universidades como todo, né? A questão acadêmica na sociedade. A gente falou ali das 4 hélices, né? E eu acho que aí entram 2 hélices, né, na universidade, tanto a comunidade quanto a parte acadêmica, a gente já tem a metade aí do processo, sim, né? Sim. E acho que a universidade também tem um papel muito forte com o poder público, né? E criando as empresas. Então, na verdade, ela está em todos os meios, mas a gente ainda escuta assim, não, isso é coisa da universidade, né? Eu busco hoje a academia, fazendo um pós-doutorado, para conectar esses mundos, porque eu sinto falta dessa conexão, assim, tanto de levar as empresas para dentro da universidade, como trazer a universidade para perto das empresas, porque ainda existe essa dificuldade de conexão, embora todos tenham saído de uma universidade. Sim. Né? Então, acho que esse trabalho é um trabalho desafiador e muito importante para esse desenvolvimento. Mas é importante lá dentro também, né? Que como a gente fala, todo mundo passou ali pela universidade, né? Então hoje aí nas suas áreas, tanto pública quanto privada, né? Ou na sociedade assim como um todo, mas é importante trazer a discussão para dentro do meio acadêmico também, né? Sim. Usar a universidade como um ponto de encontro, né? Exato. E poder também trabalhar com as diferentes disciplinas, então promover essa multi e transdisciplinaridade no meio acadêmico, né? Que ainda, da mesma forma que a gente percebe os interesses fora da sociedade, cada um puxando para o seu, também tem um pouco dentro da universidade. E a gente precisa trabalhar para justamente conectar como as diferentes disciplinas, os diferentes departamentos podem trabalhar de forma colaborativa, coprodução, né? O que eu vou falar aqui agora não cabe responsabilizar ninguém, assim, né? Mas, por exemplo, recentemente foi inaugurado o novo aeroporto de Florianópolis, né? Um belíssimo aeroporto, inclusive, da iniciativa privada. Mas os acessos, por exemplo, foram entregues sem iluminação, inclusive já ocasionou acidente e tudo mais. Isso é falta de planejamento, falta de discussão, falta de vontade pública, e agora tem que fazer remenda e fazer, né, iluminação, outra pista que ainda não está pronta. Por que já não é pensado dentro de um prazo para que seja entregue tudo completinho, assim como a iniciativa privada faz de forma tão majestosa? Acho que isso é um desafio do Brasil, né? De que o poder público acompanhe. A gente sabe que tem outras dificuldades em termos de burocracia, mas de interesses políticos e tudo mais, mas eu acho que esse é um desafio para o Brasil, assim, de conseguir acompanhar e fazer as entregas como prometido, né? Porque dizem que não estava no projeto a iluminação, mas não tem como pensar um projeto de uma rodovia sem iluminação. Então faltou planejamento, faltou discussão, faltou ouvir a comunidade, de repente. E eu acho que assim, é uma culpa, é uma autocrítica, precisa acontecer, precisa aprender com o erro e precisa recuperar o mais rápido possível, né? A credibilidade no serviço público, ele só vai voltar, e isso também ajuda a engajamento maior da população, quando ela também conseguir entregar valor, né? Então, eu acho que manifestações né, do poder público mesmo, tentando dar conta dessa situação que o ponto que seja, não interessa, né? Só um exemplo, né? Coisas que poderiam ser melhor. Não que a gente está aqui só criticando. O empreendimento foi excelente e a cidade precisava e que bom que saiu, né? Mas é importante evitar gastos extras no futuro, se fosse pensado lá no embrião, né? Planejamento. Uma coisa interessante que a gente tem feito lá na UFSC é um workshop, o professor Eduardo é o responsável pela disciplina, para discutir alguns pontos da cidade. Então, a gente já fez da Ponte Hercílio Luz e seu entorno, porque a ponte é do Estado e o entorno é do município. Então, como é que ficam todas essas questões? De acesso. Quem tiver interesse também está à disposição, tanto no site da FEComércio quanto no site da LabX, essa pesquisa. E esse ano foi sobre o aeroporto e seu entorno ali, né? A Tatiana participou mais. Para pensar assim, o quanto que a sociedade participou de todo esse movimento,
quanto que aquelas pessoas daquela região vão poder trabalhar no aeroporto e realmente gerar um desenvolvimento econômico, ao invés de afastar a população local. Então, tudo isso a UFSC tem trazido para debate, né, casos práticos e que afetam a cidade. Bacana. A gente vai dar uma breve pausa agora, né, que a gente está falando aqui sobre sustentabilidade e inovação na era do conhecimento. E no próximo bloco a gente já vai abrir o bloco com a matéria falando ali do Living Lab, que é um projeto bem interessante, né? Então peço que você não saia daí. A gente volta já com o programa Santa Inovação. Voltamos com o terceiro e último bloco aqui na TVAL com o programa Santa Inovação. Hoje recebendo aqui a Jamile Sabatini e também a Tatiana Schreiner. E o assunto é inovação e também a sustentabilidade na era do conhecimento. A gente abre esse programa então falando da inovação e sustentabilidade. Um grande desafio é transformar a cidade em soluções inteligentes. E para isso existe um projeto aí chamado Living Lab. E a nossa repórter Helena Zacrais foi conhecer e traz para a gente agora no programa Santa Inovação. Esta cena é mais do que comum, não é mesmo? Difícil quem não aproveita o tempo livre para ler os recados, acessar redes sociais ou o e-mail. Se tiver Wi-Fi, melhor ainda. Em 2 pontos do centro, na capital, é possível acessar gratuitamente o sinal. Esse é um dos resultados do programa Living Lab e vai além de disponibilizar internet. Com acesso, é possível identificar o perfil do usuário e contribuir, por exemplo, para aprimorar serviços e infraestrutura local. Cada empresa cedeu uma parte dos seus serviços para que a gente entregasse uma conectividade através do Wi-Fi para os cidadãos de Florianópolis. Então a gente instalou nossa plataforma no Wi-Fi na Praça dos Bombeiros e na Rua Vidal Ramos e possibilitou com que uma marca, que foi uma escola de música, impactassem esses usuários no momento que eles acessassem. Essa ação dessa marca possibilitou com que a gente fizesse esse projeto sem custo nenhum para o Estado. Então a gente oferece um Wi-Fi gratuito ao cidadão e ao Estado que está oferecendo conectividade nos espaços públicos, em praças e ruas da cidade. Durante o primeiro semestre de 2019, Florianópolis serviu como um verdadeiro laboratório a céu aberto para que startups testassem seus projetos, relacionados à mobilidade, segurança e outras soluções inovadoras, que foram validadas e continuarão em uso. O programa Living Lab Florianópolis é pioneiro no país e começou com um projeto piloto na Rua Vidal Ramos, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com um sistema de monitoramento compartilhado entre lojistas. A coordenadora explica que o projeto expandiu e 10 empresas selecionadas em edital utilizaram toda a cidade como plataforma para testar suas soluções inovadoras no primeiro ciclo do programa. O Living Lab Florianópolis, então, ele veio com o objetivo de ajudar as empresas a testarem seus produtos no ambiente real, né, no meio da cidade, com a população, e também para trazer inovação para a cidade, né? Então, a gente conseguiu conectar testadores para esses produtos, para essas soluções, e alguns dos testadores até foi o próprio poder público. Então conseguimos em alguns departamentos, algumas secretarias da prefeitura, que eles testassem essas inovações. As empresas, elas conseguiram então validar o mercado, validar o produto, e os resultados foram ótimos, né? Nesse primeiro edital que nós tivemos, das 10 empresas, 7 soluções foram recomendadas até para compra. Então a gente deu um selo de garantia que sim, esse produto funcionou, ele pode ser adquirido tanto pelo poder público quanto pelo poder privado. Dentre as soluções que receberam a certificação está a implantação de dispositivos para a contagem de fluxo de veículos nas proximidades das pontes de entrada e saída da ilha, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana. O sistema é atualizado a cada 10 minutos e contribui principalmente para o planejamento urbano.
a gente pôde entender o pico de entrada de veículos na ilha e o pico de saída. Isso é importante até para fazer novo planejamento de linhas de ônibus, por exemplo, ou para estimular novos horários de trabalho, que as empresas repensem, né, no horário, tornam os horários mais flexíveis, para que as pessoas não fiquem 2 horas, por exemplo, numa fila, né, de trânsito. Esses produtos que nós selecionamos nesse edital, que foi em outubro do ano passado, todos esses produtos têm que sim trazer um benefício para o cidadão. São soluções que realmente resolvam desafios reais. Nós queremos que também as pessoas olhem os desafios das cidades como oportunidades de negócio, para que elas pensem como que eu posso resolver esse problema do cidadão, né? Por exemplo, o desafio da mobilidade, a gente quer que as pessoas sim pensem como que a gente pode resolver. O Living Lab terá uma segunda edição em 2020, com foco em soluções para a mobilidade. Tendo em vista que nós temos hoje um novo plano de mobilidade, que foi lançado há cerca de 2 meses, então no início de 2020 nós vamos ter soluções sendo testadas até o final do primeiro semestre. E se você que está nos assistindo tem alguma ideia para colocar em prática, vou passar para você então onde você pode colocar essa sua ideia aí para que ela possa ir para frente. As informações sobre a próxima edição serão publicadas em um site. Anota aí então. redeinovação.floripa.br. Está aqui embaixo também, redeinovação.floripa.br, participa lá. Falando sobre esse projeto do Living Lab, aí, como é que a gente pode criar projetos, iniciativas unidas, como a gente viu ali na reportagem? Como a gente tem dito, né, sobre a importância de perceber o que é que está, qual que é a necessidade daquela... A importância dessa integração. E a necessidade daquele território. Então, assim, o que é que está faltando? Né? Então, pensar e começar a fazer essa escuta e o Living Lab ele tem bastante essa prerrogativa, que é justamente ouvir o usuário, ouvir o que ele está precisando, para poder, então, depois validar as suas experiências e as suas soluções com esses usuários. Então, é uma forma de colocar um produto, um serviço no mercado de forma muito mais consistente e validada pelas pessoas. Faz aquele raio-x ali, né? Exatamente. Então, é bem importante começar pequeno, já começa, às vezes tem problema, tem que fazer ajuste, e é para isso que essas plataformas existem, como do Living Lab, né? Então, para conseguir ter um feedback, ter um retorno da sociedade e ir fazendo os seus ajustes até ficar mais forte e poder entrar no mercado. É importante dizer que é mais assim como um banco de dados, não quer dizer que a pessoa vai participar, vai sugerir e daqui a pouco, no dia seguinte, já está lá uma obra na rua dela, né? É uma coisa um pouco mais complexa, mais a longo prazo, né? Mas é importante a participação. Né? É importante a participação. Eu acho que aqui também entra o que a gente vem discutindo sobre os vários atores, assim. O que é um Living Lab? É um laboratório vivo. Então, é um laboratório vivo dentro daquela cidade ou dentro daquela região. E o governo, ele pode fomentar esse tipo de laboratório fornecendo os dados. Esses dados que são importantes para o empreendedor ir lá e conseguir desenvolver uma nova tecnologia e, a partir disso, resolver um problema da sociedade e que a própria sociedade comece a validar esse aplicativo, né, ou essa nova tecnologia. Então, aí já é uma junção entre vários atores, que é super importante para esse desenvolvimento, essa criação de ecossistema de inovação, criação de novos empreendedores. Bacana. E como é que a 12ª edição do KCWS 2019 busca fazer essa união? Nesse momento a gente, inclusive, traz um acordo de cooperação entre Austrália e Brasil para colocar professores brasileiros em contato com professores australianos para examinar áreas específicas, e aí vão ser dos 2 países, mas aí a gente vai trazer coisas específicas de Florianópolis, então, e que também vai chegar no usuário final, ou seja, vai também fazer essa escuta, volta,
para dentro da academia e propõem coisas práticas. Então, isso também é uma forma, mas o evento, então, está aberto para todos, né? Então, a gente espera muito que a população em geral venha para poder justamente trazer as suas dores, as suas opiniões e também ouvir, né? E poder elaborar coisas diferentes, que normalmente a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Se né? você quiser saber um pouquinho mais do evento, quais os palestrantes vão participar, o local e tudo mais, tem um site que é bem simples, é o kcws2019.com.br. Lá tem todas as informações bem certinho, né? O pessoal vai se encontrar lá, né? Bem certinho. Eu vejo assim como uma oportunidade também, queria chamar a atenção do público para quem está pesquisando sobre cidades, assim, né? No site tem o perfil de cada palestrante, qual é a sua área de estudo, o que ele vem desenvolvendo. Então, esses palestrantes, eles vão ficar no evento nos 3 dias, estarão acessíveis. Então, aproveitem para fazer um relacionamento. Eles são referências os internacionais em artigos em journals de alto impacto. Então, para quem é da academia, já pode dar uma olhada, o que quer buscar e fazer essa conexão, às vezes para um doutorado sanduíche, um mestrado fora. Já aproveitar isso, né? Que Uma baita de uma oportunidade. É uma né? super de uma oportunidade, que não é tão fácil de você ter. Normalmente o palestrante, ele chega e já sai. Não, eles vão ficar hospedados no hotel, no Sesc Cacupé, e vão ficar à disposição ali para conversar. O evento vai ser lá também, né? Vai ser no Sesc Cacupé. Então vai ser uma integração entre países aí, muito mais rico do que uma simples discussão, que não é tão simples, né? Mas que pode enriquecer em outras áreas também de pesquisas, né? Sim. E essas pessoas são pessoas muito tranquilas, assim, para você chegar e conversar, sabe? Então, acho que quem tem interesse no tema, não perca essa oportunidade. A gente fala muito na preocupação, a gente falou agora em pesquisa, né? E a gente vive um momento aí que a gente está questionando o futuro das pesquisas, né? Principalmente aqui no Brasil, né? E é importante ressaltar, né, que tem que investir cada vez mais em pesquisa, que é aí que está o futuro, né? Exemplos de países de primeiro mundo que investiram no passado, continuam investindo e por isso são referência. Todos. E também acho que a gente precisa comunicar mais, porque pelo jeito a sociedade em geral sabe pouco do que as universidades produzem, né? E a gente produz bastante coisa de qualidade, é referência, então sim, precisamos comunicar mais e precisamos continuar e ter mais investimento em pesquisa, com certeza. E não é só a FEComércio que está participando, né, dessa organização do evento do KCWS, o Sebrae participa também, né? O Sebrae é co-realizador, ele tem um programa Cidade Empreendedora e por isso chamou a atenção o nosso evento e eles quiseram fazer parte, que foi um prazer para a gente, porque ele também trabalha toda essa parte de empreendedorismo e inovação. E no dia 6, nós encerramos o nosso evento e o Sebrae abre um novo evento para tratar sobre desburocratização nas cidades, trazendo... Então, o último dia, o dia 7 é só... O dia 7 vai ser um tour de inovação. Então, nos dias 4, 5 e 6, a gente vai ter debates, 7 o tour. E daí, no dia 7... o próprio Sebrae, no Sesc Cacupé, vai trazer o setor público para discutir desburocratização, para que as empresas possam ser mais eficientes, mais competitivas. Então, por isso está muito conectado com o nosso evento. A gente fala ali das 4 hélices, né? E quando a gente vem para o setor privado, naturalmente a gente pensa em grandes empresas, grandes empresários, mas na própria reportagem da Lenesa que a gente assistiu agora há pouco, né, a gente viu que uma escola de música participa, né, do entorno ali, fornecendo a rede Wi-Fi. É claro que tem a contrapartida, ela também consegue ali o cadastro de algumas pessoas, mas sempre tem que ter essa via de mão dupla, né? Então o pequeno empresário também, assim como o cidadão, ele pode participar, né, e deixar de pensar que é só para grandes corporações. Né? Exato, deve e pode, né? Então, na verdade, pode e deve, né? A gente está falando do ambiente onde ele está inserido, então, de novo, é ele que tem a escuta sobre as necessidades que precisa melhorar naquele lugar e ele pode sim contribuir e encontrar meios junto com outras iniciativas e com o próprio poder público de conseguir ajudar e melhorar um pouco aquele ambiente, né? Então, é uma questão de coprodução de todos os atores na sociedade, né? E
E falando sobre o evento, é importante a gente relembrar, a gente falou no primeiro bloco que é um evento que vai ter tradução, né, simultânea, mas é importante, né, para quem vai assistir, eu não falo outra língua, eu só falo português, não vou entender nada do que o palestrante de fora vai estar falando. Não, é um evento que todos podem participar. Todos podem participar. Nós também teremos voluntários que vão ajudar no contato com os professores internacionais, se for o caso. Então, assim, a gente tem essa preocupação de conexão e que todos se sintam incluídos, né? Que possam participar desses debates. Ok. Tatiana, a gente está chegando ao fim do programa agora. A gente relembra que a gente está falando de sustentabilidade e inovação na era do conhecimento e eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais sobre esse tão importante tema. Acho que a gente está caminhando, né, em direção a uma sociedade. A gente já é uma sociedade do conhecimento, porque muitas das coisas que a gente faz todos os dias são geradas a partir de informações e conhecimentos gerados por diferentes setores da sociedade. Mas sim, a gente precisa cada vez mais aumentar a quantidade de informações e dados, porque estamos numa sociedade super complexa, então precisamos de mais informações que vão nos ajudar e sustentar a construir políticas públicas, planos de ação, soluções interessantes e inovadoras para a melhoria da vida nas cidades, né? Então, quanto mais formação de rede e interconexão entre esses atores, integração entre as partes, diversidade, que é super importante, melhor. Bacana. Jamile, suas considerações finais sobre o tema de hoje? Eu gostaria de chamar a atenção, assim, né, no tema sustentabilidade e inovação na era do conhecimento. O que a gente quis com esse tema, né? De pensar numa cidade sustentável, como a gente falou, inovadora e que esteja à altura desse conhecimento que a gente está falando. E esse conhecimento, quando a gente fala, não é o conhecimento da academia, é o teu conhecimento do dia a dia, né? Você que está ali numa lavoura, você conhece como aquilo acontece e a partir disso poder inovar, como é que eu vou fazer, né? Então muitas vezes você pensa no conhecimento, você pensa que é só para quem está na academia, não é disso que a gente está falando, a gente está falando daquele conhecimento diário e que você a partir disso possa ser criativo e inovar. Então eu acho que quem tiver interesse, participe. A gente vai falar também de antropoceno, né? O papel do ser humano na Terra, o que a gente pode fazer e cada vez mais sustentável, preocupado com esse todo nessa... Porque o conhecimento, se você deixar, ele pode divergir numa sociedade, né? Então, assim, em termos de classes sociais... E a gente não quer isso, a gente quer que seja inclusivo, que todos participem. Bacana. Eu já peço que você que está assistindo o programa Centro Inovação quiser participar também aqui do programa, né, sugerindo pautas. O endereço está aqui na tela, né? É só você mandar um e-mail para a gente, que a gente vai analisar e quem sabe um próximo programa seja gravado aí com a sua sugestão. Falando em sugestão, então o pessoal pode acessar o site também, kcws2019.com.br e participar aí da 12ª edição do Knowledge Cities World Summit, que pela primeira vez no Brasil, em 12 edições, e Florianópolis foi escolhida como sede, né? Aproveito então aqui nesse encerramento para agradecer a Jamile Sabatini e também a Tatiana Scheiner. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a você. Quem sabe numa próxima a gente volta a conversar e debater um pouco mais sobre esse assunto. E hoje a gente falou então aí da era do conhecimento no programa Santa Inovação. Voltamos em breve.